Olá, a alegria de estar aqui com você e de poder compartilhar uma palestra do nosso irmão Barend Vorhan, da Sociedade Teosófica Point Loma, na Holanda. Esta palestra foi dada para o CLUC, Centro Lusitano de Unificação Cultural, em um simpósio em Lisboa intitulado O Poder da Não Violência, um ano após a morte dos nossos queridos irmãos José Manuel Anacleto e sua esposa Isabel Nunes. Eles trabalhavam arduamente pela difusão da teosofia lá em Portugal e em vários países de língua portuguesa, e agora esse trabalho está sendo continuado por alguns irmãos também abnegados que estão tocando esse barco adiante. Queridos irmãos, antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês por esse convite. Embora eu não possa estar fisicamente presente, certamente estarei com vocês em espírito. Esse convite me deixa ainda mais feliz porque mostra que o maravilhoso trabalho do meu amado irmão e amigo José Manuel Anacleto continua. Acho que todos nós sentimos a perda de Anacleto e Isabel Nunes, mas o maior mérito que podemos dar a eles é continuar o trabalho deles. Onde há vontade, há um caminho. Liliana, Paulo e toda a equipe do CLUC está mostrando, que está seguindo o exemplo inspirador de Anacleto e Isabel e continuando o grande trabalho. Essa é uma tarefa enorme que temos pela frente. Temos nos ensinamentos da teosofia uma filosofia em nossas mãos que pode resolver todos os problemas nos quais nós entrincheiramos. Do meu ponto de vista, nossa grande tarefa, uma tarefa com a qual até mesmo Hércules teria dificuldades, é traduzir a sabedoria da mensagem trazida a nós por Helena Blavatsky em uma linguagem que todos possam entender, para que todos possam continuar a peregrinação até a unidade de onde viemos. Assim podemos construir uma sociedade harmoniosa, onde todos vivem uma vida pacífica e significativa. Como o mundo está diferente agora. Quando lemos pela enésima vez, vemos na televisão que uma escola ou hospital foi bombardeado, quando vemos imagens de pessoas chorando e fugindo, muitas vezes com nada mais do que as roupas que envolvem seus corpos. Então é bem provável que a multiplicidade dessas imagens tristes pode nos deixar entorpecidos e nós suspiramos que sempre houve guerra e que ela sempre existirá. E quando também somos constantemente confrontados com a pequena violência, embora a violência nunca seja pequena, uma briga de faca, uma pessoa ferida ou morto em um tiroteio, então se torna ainda mais provável que não temos esperança de que as coisas melhorem. Ou pior ainda, acreditando cinicamente que os seres humanos são criaturas más e egoístas e que o mundo nunca vai melhorar. Bem, toda essa violência, esse mal, é chamado de himsa em sânscrito. Himsa geralmente é traduzido como violência, mas na verdade é qualquer coisa que se deve ao sentimento de separatividade, a ilusão que você está separado dos outros. O oposto de himsa é ahimsa. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Mas primeiro vamos tentar olhar para o nosso mundo a partir de uma perspectiva kármica. O que você vê quando olha para o nosso mundo com óculos kármicos? Então, claro, antes de tudo, você precisa ter uma ideia clara do que é
karma. O princípio de karma é muito simples. Se você semear trigo, não colherá arroz. A natureza da causa, do pensamento e da ação, determina a natureza da consequência. Mas agora vem a parte difícil. A ação do karma só pode existir por causa da totalidade da vida, da unidade que tudo abrange, que todos os seres, dos minerais aos deuses, dos átomos às estrelas e galáxias, estão unidos em uma grande teia de destino. A teia do destino, a teia do karma. E quem tem uma imagem clara da unidade da vida, da teia cósmica que tudo abrange? Há trilhões e trilhões de fios na teia cósmica, e cada fio é um ser vivo. Portanto, todos os seres estão interconectados. E a ação de um desses seres fará com que a teia inteira vibre. É claro que os seres mais próximos daquele que realizou o ato serão os que mais sentirão essa vibração, mas mesmo os seres em outros planetas poderão sofrer uma influência dessa vibração. Uma influência muito, muito pequena, é claro. Um dos mestres de sabedoria e compaixão disse certa vez: karma é Atman. Atman é o eu superior, o self do homem, o self, o núcleo, a essência de tudo ser. E somente quando você conhece esse núcleo, isto é, se você souber como se elevar ao lado causal do cosmos e viver plenamente na consciência da unidade, aí você poderá saber por que um ser humano que está passando por baixo de uma árvore e justo naquele exato momento caiu uma maçã em sua cabeça. Ou, para mencionar um fato mais sério, mais verdadeiro, porque duas pessoas chegaram ao aeroporto com 3 minutos de atraso e, portanto, não tiveram permissão para ir ao portão de embarque e o avião decolou sem eles. Isso aconteceu com duas pessoas no aeroporto de Curitiba, em agosto, talvez você se lembre. É exatamente aquele avião caiu por um motivo incompreensível e todos os ocupantes morreram. O que torna isso tão opaco para nós é que temos apenas um escopo muito pequeno. É nosso escopo de consciência, somos como uma formiga subindo uma pequena colina. Ele não sabe o quanto já subiu, até onde ainda tem que ir. E certamente não sabe o que há depois dessa pequena colina. Talvez seja um pouco indelicado comparar um ser humano com uma formiga, mas muitas vezes não temos um campo de visão mais amplo do que o nosso tempo presente. E talvez saibamos algo da história, mas também vemos essa história com nossos olhos atuais, portanto, da perspectiva atual, o que leva à pergunta se temos uma visão clara das coisas que criamos. Antes de falarmos sobre a IMSA, preciso deixar mais uma coisa, outra coisa clara. Meu karma, seu karma, e o karma deles não existem. Deixe-me explicar. Tudo ser vivo age e reage a outros. Ele próprio, é objeto das ações e reações de outros seres vivos. Platão chama isso de critério da vida, critério de um ser. Reflita sobre isso. Isso significa que você não pode existir como um ser isolado ou, como diz a filosofia Ubuntu da África do Sul, eu sou porque nós somos. Em outras palavras, você sempre
pensa e age em relação aos outros. Ninguém, nenhum ser, pode nascer, crescer, semear causas e colher consequências como um ser isolado. Só para nascer como um ser humano precisamos de nossos pais e de muitas outras pessoas, mas também desses trilhões de células e trilhões de átomos, todos os seres vivos que compõem nossos corpos. Em resumo, o karma existe apenas por causa da totalidade da vida. Se você quiser entender algo sobre karma, pense nessa teia cósmica, a teia da vida. Nós sempre criamos causas coletivamente, e, portanto, sempre colheremos consequências coletivamente. Nesse contexto, falamos de karma de grupo. A coletividade de causas de um grupo, um povo, por exemplo, esse é o karma nacional, ou o karma de uma cidade, ou até mesmo o karma mundial, estado do mundo que nós, a humanidade que vive hoje, criamos. Esse é o mundo de hoje, é o nosso karma coletivo, as guerras, a diferença entre os ricos e os pobres. Esse é o conjunto comum de causas que a humanidade criou no passado e das quais estamos escolhendo agora a situação mundial. Felizmente, nem tudo é sofrimento. Certamente há coisas positivas também, mas elas não costumam aparecer no jornal. De qualquer forma, o estado do mundo é o resultado de nossas ações nesta vida e nas vidas anteriores. Agora você pode dizer, não conheço essas causas. Isso é verdade, mas podemos tentar reduzir as características. Afinal de contas, os efeitos sempre têm a mesma característica da causa. Se você, por exemplo, ajuda o seu próximo de forma altruísta, a natureza da causa não está tanto nas encomendas que você possa estar fazendo por seu vizinho, mas no pensamento amoroso que você tem sobre ele. E se você intimida alguém em seu trabalho, então os atos da intimidação são sempre resultado de pensamentos egoístas, da ideia desprezível de que você sente prazer com a dor de outra pessoa. Em outras palavras, é a mentalidade, o caráter do mundo de hoje que devemos conhecer. E essa mentalidade geralmente está impregnada de himsa. A himsa é o oposto de ahimsa. Mas himsa não é a verdadeira característica da humanidade. Não. Himsa vem da ignorância em relação ao que realmente somos. O que faz com que a humanidade viva em himsa, sabendo que isso acarreta tanto sofrimento? Para explicar isso, precisamos nos concentrar na natureza composta dos seres humanos. Afinal de contas, o homem é um ser composto, ou seja, sua consciência tem várias camadas, há diferentes aspectos na consciência. Em quase todos os livros de teosofia, você encontrará esses aspectos em seus nomes sânscritos. Nós temos Atman, o divino, Buddhi, o princípio da iluminação, Manas, pensamento, Kama, desejo, Prana, o princípio vital, Linga Sharira, o corpo modelo, corpo astral, Stula Sharira, o corpo. Bem, nós somos homens pensantes. O aspecto dominante em nós é Manas, mas esse pensamento também é composto. Em nosso curso Sabedoria Universal, nós aprofundamos nesse aspecto. Portanto, você pode distinguir 7 aspectos de pensamento que correspondem naturalmente
esses princípios universais. Nós temos a experiência de unidade, a intuição, insight, compreensão, o intelecto, desejos, vitalidade, sentimentos, emoções e pensamento físico. O que você acha? Qual desses aspectos de pensamento é mais proeminente? Deixe-me dizer o que nós podemos dizer sobre isso, e você terá que ver por si mesmo se isso corresponde à sua experiência. Bem, esses dois primeiros aspectos, a experiência de unidade, a compreensão e a intuição, certamente ocorrem em nossa sociedade. Mas certamente não são as forças mais fortes em nós. As pessoas vivem muito mais no intelecto, no raciocínio das coisas. Isso acontece não apenas na ciência, mas também na vida cotidiana. A vitalidade, sentimentos e o físico certamente também ocorrem. E às vezes eles são bastante proeminentes. Mas o que está mais fortemente presente em nosso pensamento, observe, estou falando de uma média, é a força do desejo. O desejo é a força motriz. É óbvio de pensar que o desejo é o principal facilitador de IMSA, mas a questão é mais complicada, porque certamente não deve ver o desejo como algo ruim. O desejo é incolor, ou seja, nem bom, nem ruim. É uma força neutra. Todas as aspirações, anseios, o querer alcançar, o ter algo, tem sua origem no desejo. Portanto, a força incolor do desejo adquire sua cor pela maneira como é empregado e pelo objetivo para o qual é direcionado. Você pode ver que, dos 7 princípios, o desejo é o quarto. Ele fica no meio. Ele pode se virar para cima, para os aspectos mais nobres, e o desejo pode se virar para os aspectos inferiores. O desejo determina para que lado a balança humana se inclina, para cima ou para baixo. Bem, se quisermos determinar a principal característica da humanidade, eu acho que é determinado principalmente pelo desejo. Muito poucos são nossas expressões da consciência, nossos pensamentos e ações nos quais não há desejo. A tragédia é que a satisfação do desejo não elimina a inquietação. De fato, não se deve pensar que o desejo deixa de existir quando você cede a ele, ou quando você tiver realizado o objeto do seu desejo. Ceder ou satisfazer o desejo é como beber água do mar. Quanto mais que você bebe, maior é a sede. Agora, você pode observar, se der uma olhada mais perto nesse desejo, que ele geralmente ocorre em conjunto com o intelecto. A tecnologia atual é um exemplo claro disso. Por meio de considerações intelectuais e engenhosas, tentamos satisfazer o desejo, não conseguimos descobrir nada, o novo desenvolvimento no campo da tecnologia, o queremos monetizá-lo imediatamente. Queremos ganhar dinheiro com isso. Todo o sistema de patentes não é um exemplo disso? Agora, é óbvio atribuir toda a miséria do mundo ao desejo. Quando Arjuna pergunta a Krishna no Bhagavad Gita por que o homem é sempre levado a transgressões aparentemente contra sua vontade, como se fosse instigado por uma força secreta, então,
no fundo, Arjuna pergunta aqui, o que traz Himsa no mundo? Aí, Krishna responde, é kama, é o desejo que o impele. É o desejo que surge da propriedade da atividade que tudo consome, está cheio de enganos. Saiba que esse é o inimigo do homem na terra, diz Krishna. Agora dizemos que o desejo em si é incolor, é uma força neutra. Isso também é verdade. Mas Krishna diz que karma é uma força que consome tudo e que está cheia de enganos. Em outras palavras, é o karma errado. O karma induzido pelo erro, por uma visão errônea da vida. E para determinar a mentalidade atual da humanidade, devemos, portanto, ter outro elemento além do desejo, para fazer uma análise adequada da situação mundial. Bem, de acordo com a teosofia, nós, humanos, vivemos principalmente em um mundo ilusório, em Maya, como é chamado no Oriente. Deixe-me explicar. Nós determinamos nossa própria realidade por meio de nosso pensamento. Chamamos algo de real ou verdadeiro se nosso pensamento vê a realidade nele. Isso parece complicado, mas é muito simples. Achamos que o sol sobe e desce, mas não vemos que a Terra gira em seu eixo. Se eu não estiver ciente do que é a Lua, eu vejo as diferentes formas que a Lua assume, então acho que a Lua tem formas diferentes. Ou talvez então eu acho que tem várias luas. É claro que não é assim. Se eu estiver andando no deserto e vejo uma miragem, então eu realmente acho que há água ou que há um oásis. Bem, esses podem parecer exemplos teóricos, mas se eu achar que meu colega quer assumir meu cargo no trabalho, o que não é o caso de forma alguma, então verei minha realidade em todas as ações dele e pensarei que ele está atrás do meu emprego. Se me dizerem, desde a infância, que nosso país, nossa nação é o melhor, é o mais forte, que outros países querem nos atacar, o que não é verdade de forma alguma, então essa é a minha realidade, a minha verdade. É assim, transformamos uma ilusão em nossa própria realidade. E a maior ilusão que transformamos em realidade é a suposição de que estamos separados dos outros, o que também não é o caso. Eu já dei o exemplo de um povo que se acha melhor do que o outro, mas eu posso dar dezenas de exemplos, tanto de indivíduos quanto de grupos. Chamamos isso de senso de separatividade. Portanto, essa é a ilusão de que você está separado dos outros, que sua vida, sua consciência, sua felicidade e possivelmente seu sofrimento podem ser desconectados dos outros. Isso é Mahamaya, a grande ilusão. Não sem razão no budismo, o senso de separatividade é considerado a maior heresia. A ideia de que você não teria nada a ver com os outros é uma miragem triste, porque a teia cósmica, a teia do karma, da qual todos nós fazemos parte, existe. Somos um só. Viemos da mesma fonte. A mesma vida flui através de todos nós. Mas não a vemos, não a vivenciamos, ou a vivenciamos de forma insuficiente. Bem, junte essa força dominante da consciência, o desejo,
ao sentimento de separação, você tem uma imagem da humanidade atual e você tem a raiz da ahimsa. E para completar esse quadro, para satisfazer esse desejo, muitas vezes o intelecto é usado. É essa mentalidade que alimenta o egoísmo. É essa mentalidade que nos faz colocar as coisas fora de nós mesmos e procurar soluções em coisas externas e não em nossa mentalidade. Você pode dizer assim, isso é muito simples, mas as coisas mais simples, as coisas que são mais óbvias, muitas vezes passam despercebidas. Estamos em cima delas e não as vemos. É como ficar muito perto de um quadro, de modo que você não consegue mais vê-la em sua totalidade. É essa mentalidade que leva às inúmeras guerras que caracterizam nosso mundo atual. Portanto, teremos que fazer outra coisa em troca. A ahimsa. Por trás da palavra ahimsa está um mundo dos mais sublimes pensamentos filosóficos. O ponto de partida, como você pode encontrar em muitos escritos antigos, é que existe uma unidade essencial. É que por causa dessa unidade, tudo tem que funcionar em conjunto. A ahimsa é geralmente traduzido como não violência, mas na verdade a não violência é apenas um de seus aspectos. Poderia chamar a ahimsa de lei de ética negativa no sentido que diz o que não tem que fazer. Não cobiçarás a casa do seu próximo. Não matarás. Não mentirás, etc. Você não pode prejudicar o outro de maneira alguma. E, de maneira alguma, é essencial. O homem astuto inventa sempre desculpas para sua conduta pouco fraterna. Ele esquece ou nega os mandamentos da fé dele, ou da cultura em que ele vive. Ele inventa truques e reviravoltas em que ele muitas vezes até mesmo acredita só para ignorar aquilo que ele sabe que não é ético. Num país cristão, como os Estados Unidos, por exemplo, ainda existe a pena de morte. Embora que todo americano deve conhecer o quarto dos 10 mandamentos cristãos, não matarás. Qualquer pessoa que se diga cristã e leva a sério as regras de sua fé, não deve comer carne, porque a carne é um animal morto. Esses animais não tiveram uma morte natural, mas foram mortos por humanos, ou amando de humanos. A ahimsa significa que você não quer prejudicar ou ferir nenhum outro ser humano, animal, nem fisicamente, nem mentalmente, nem psicologicamente, nem emocionalmente, nem em ações e nem em pensamentos. É a regra de ouro, a ética da reciprocidade, que pode ser encontrada em todas as religiões. Cada um não deve tratar os outros da forma que não gostaria que ele próprio fosse tratado. Ou, formulando positivamente, cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. E os outros é um sinônimo para tudo que vive. A última formulação é melhor, eu acho, porque a ahimsa não deve implicar tanto em lutar contra ahimsa. Essa é uma atitude negativa. Em vez disso, você deve articular positivamente o que você quer, como você quer ser. Se você lutar contra algo ou contra alguém,
você torna seu adversário mais forte. Por quê? Porque você alimenta com seus pensamentos aquilo contra o que você está lutando. Mahatma Gandhi, em seu livro Ethical Religion, que ele chama Ética, escreveu que a alma humana tem duas janelas. Uma mostra como o mundo é e outra como o mundo deveria ser. Uma janela oferece uma visão de um mundo produzido principalmente por Himsa. A outra é um mundo no qual a Himsa é supremo. E se você pensa profundamente sobre isso, já entende por que a ideia de Ahimsa é tão importante na construção de uma sociedade harmoniosa. Se você realmente quiser adotar a Ahimsa como diretriz em sua vida, terá que construir para si mesmo uma imagem de pensamento universal de um ideal impessoal, de um mundo harmonioso, no qual as pessoas trabalhem juntos, no qual todos possam desenvolver seus talentos e contribuir para tudo. E tudo permite que eles desenvolvam os seus talentos. Nunca haverá necessidade se vivermos e trabalharmos juntos de forma altruísta. Cria uma imagem de fraternidade universal. Dê uma olhada na outra janela de Gandhi. Viva seu ideal. Portanto, aprenda a absorver a Ahimsa em todos os seus pensamentos e ações. Eu vou lhes dar algumas dicas sobre como fazer isso. Assumir a fraternidade universal. Isso não significa tornar-se um irmão dos outros, não. A fraternidade universal é uma descrição do estado real das coisas no cosmos. Ela é literalmente verdadeira. É um fato. A fraternidade não deve ser criada, deve ficar ciente dela. E para ser claro, quando falamos de fraternidade, pense nas centelhas divinas, mônadas, como são chamadas em nossa literatura. São centros de consciência. Não pense em homens ou mulheres, não pense em um clube no qual as pessoas se unem. Pense nas mônadas. Pense em nossa divinidade interior. O que você acha? Há alguma diferença entre a minha mônada e a sua? Ou entre a mônada de nós, humanos, e de um Deus, ou de um animal, ou de uma planta, ou de um santo, ou de um ditador? Não. Uma mônada é essencialmente uma consciência sem limites. Portanto, somos essencialmente iguais, raios da mesma estrela, para usar uma metáfora. Portanto, a fraternidade é um fato. O que nos diferencia é o grau em que desenvolvemos os poderes potenciais, as habilidades inerentes a uma mônada. Mas no fundo de nossos corações, na mônada que todos nós somos idênticos uns aos outros. E, portanto, somos irmãos uns dos outros. Brotamos da mesma fonte, ou seja, em um sentido metafórico, temos o mesmo pai, mãe. Como essa imagem é edificante, quanto tempo você pode refletir sobre isso? Que bela pintura mental você pode fazer com isso? Quando falamos da fraternidade no sentido teosófico, nós nos elevamos muito acima do veículo, muito acima do corpo e da natureza emocional e psíquica, acima do homem físico e da mulher física. Nós nos concentramos no que os seres humanos realmente são. Um ser sem gênero, essencialmente
divino. Portanto, nunca pense que você deve conceber a fraternidade em um sentido limitado. Somente sua família, os seus compatriotas, os seus companheiros de fé. Tudo que vive é uma mônada. Está relacionado a você. O grau em que certos traços e habilidades são trazidos à vida pode variar. Ainda bem, pois é justamente por meio dessas diferenças que podemos construir uma sociedade harmoniosa. Pois, em essência, somos iguais e, portanto, também somos equivalentes em nossas aparências. Não importa se você é avançado ou não avançado, temos o mesmo valor. É por isso que devemos respeitar e amar a todos, independentemente de seu nível de desenvolvimento. Em um dos sutras budistas lemos, eu uso minhas próprias palavras, que o Tathagata, o Buda, concede tanto respeito e amor aos Budas do passado e do futuro, ou seja, seres altamente desenvolvidos, quanto a uma pessoa analfabeta mais subdesenvolvida. Ou como diz um dos Mahatmas em uma carta, que à medida que o homem progride no caminho da consciência, todos os sentimentos pessoais, relações de sangue, laços de amizade, patriotismo e preferência racial, todos esses sentimentos, diz o mestre, desaparecerão para se fundirem em um sentimento universal, o único, verdadeiro e sagrado, o único, altruísta e eterno amor. O amor imensurável pela humanidade como um tudo. Se você for capaz de viver essa fraternidade, encontrará conexão com outros que almejam o mesmo. É assim que surge um núcleo de fraternidade universal, de homens e mulheres bem intencionados, que se preocupam com o sofrimento em Gaza, no Afeganistão, no Sudão, mas também com as dezenas de milhares de pessoas que correm o risco de serem mortas em países supostamente em paz, em guerras de drogas, por assassinatos passionais e todos aqueles que não veem mais nenhum propósito em suas vidas. Todas as pessoas que vivem a fraternidade universal formam um farol de luz, um farol que, naturalmente, é muito mais capaz de mudar a atmosfera mental da Terra do que se todas essas pessoas o fizessem individualmente. O tudo é mais forte do que a soma de suas partes. O número de pessoas que vivem a fraternidade universal não precisa nem mesmo ser crente. Elas devem ser pessoas fortes. Não fortes em sua personalidade, mas fortes em sua vontade espiritual, em sua aspiração de despertar o espiritual em si mesmos para que possam despertar o espiritual em outros. Eu lhe digo que ninguém está sozinho quando tenha contribuir para isso. E por que não? Bem, o cosmos inteiro é construído sobre compaixão. A compaixão é, como diz a Helena Blavatsky, a lei das leis, o self do Alá, o self do cosmos. O cosmos não pode existir se não houver cooperação. Se uma vida não viver pela outra. Portanto, Gottfried Perucker poderia dizer com verdade que o amor é o cimento do universo. Aquele que vive de ahimsa encontrará conexão com esses grandes seres Mahatmas, Budas, até Yanchoans, os deuses. Embora
Esses seres sejam diferentes em seu grau de consciência, eles têm em comum a compaixão. Essa é a força motriz de suas vidas. Elas formam a hierarquia universal de sabedoria e compaixão. Todo ser humano que despertou algo de compaixão em si mesmo, provavelmente sem estar ciente disso, faz contato com essa hierarquia de compaixão. Você nunca está sozinho. Se desenvolvermos a mentalidade correta, podemos ser uma ferramenta útil para essa hierarquia da compaixão. Isso significa não apenas que seremos inspirados, mas que nos serão apresentadas novas percepções e soluções criativas. A única condição para essa ajuda é que nunca devemos usar a nova percepção, a sabedoria adquirida para nós mesmos. O que importa é o tudo. Quanto poder e influência podem advir de um grupo relativamente pequeno de pessoas unidas com base nessa mentalidade, pessoas que realmente se preocupam com seus semelhantes. Será que elas não serão verdadeiras pacificadoras? Se fôssemos realmente capazes de praticar a compaixão, nós uniríamos, nós tornaríamos parte do que é chamado na literatura teosófica de muro de proteção. A nossa literatura, lemos que esse é um título generalizado dado ao coletivo de Nirmanakayas e seus chelas, ou discípulos, que zelam pela humanidade. Os Nirmanakayas são Budas que teriam direito ao estado de bem-aventurança do Nirvana, mas se recusam por compaixão. Eles não podem deixar de ficar aqui na atmosfera da Terra para ajudar todas as pessoas perdidas no labirinto externo da vida, vivendo em guerra, violência, ignorância e medo. Eles não podem fazer outra coisa porque se tornarem a própria compaixão. Mas cuidado, esse é um ensinamento que pode ser facilmente mal interpretado, como se eles estivessem tirando as castanhas do fogo para nós, como se pudessem fazer paz onde nós fizemos guerra. Eles não podem. Existe o karma. As causas semeadas devem se transformar em consequências. Melhorar o mundo envolve uma mudança de mentalidade, uma mudança no clima mental. E nós mesmos temos de fazer isso. A ahimsa requer uma atitude ativa. Os mestres não podem pensar por nós, não podem aprender por nós. Somos responsáveis por nossas próprias ações e pensamentos. Mas podemos nos abrir à sua influência e então ocupar nosso lugar nesse muro de proteção. Como uma pedrinha, talvez um seixo tão pequeno, mas fazemos parte desse muro de proteção, protegendo a humanidade de forças ainda mais devastadoras. Grande responsabilidade nós, humanos, temos. Às vezes, parecemos tão impotentes, mas podemos ser os ajudantes dos deuses. Finalmente, queridos irmãos, se vocês realmente quiserem ser pacificadores e viver a ahimsa, sigam apenas 5 diretrizes. 5 diretrizes que não são muito difíceis para ninguém. Quais são elas? Primeiro, nunca se vingue. A vingança, a retaliação é o incitador de novas desarmonias e guerras. Lembre-se que os pensamentos são seres vivos e você entenderá
como são desastrosos até mesmo os sentimentos e pensamentos de vingança. 2. Nunca se justifique. Talvez seja um pouco mais difícil do que a primeira diretriz. Por que é difícil? Porque a personalidade se sente injustiçada. Mas a personalidade não precisa estar no comando. Quando você entender que não se trata do eco, do seu eu, mas do maior nós, não será mais difícil não colocar-se no centro. E você não terá mais a tendência de se justificar o tempo todo. E isso se relaciona muito bem com a terceira diretriz. Não se preocupe com insultos reais ou imaginários. Quanto sofrimento você poupará se não se sentia insultado o tempo todo? Ria de si mesmo com um pouco mais de frequência. 4. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. Como isso é libertador. Que bem-aventurança você experimentar por meio do amor impessoal para com os outros, para com toda a humanidade. A humanidade, o grande órfão, abatido, sem propósito. Como é fácil amar essa humanidade. Saiba que todos em seu coração são deuses. Tenta ver e despertar o nobre, o divino no outro. E 5, controle-se, mantenha a paz, fique em silêncio, fique calmo. 5 diretrizes que, se fossem aplicadas universalmente, impregnariam a sociedade com ahimsa. Haveria uma harmonia dinâmica, na qual cada ser humano pode crescer e se desenvolver em seu próprio nível. Pode parecer um futuro distante, mas à medida que mais pessoas enxergam a beleza, a lógica e a verdade disso, pode se tornar uma realidade mais cedo do que muitos pensam. Mais uma vez, agradeço a Liliana, Paulo e todos os amigos do Cluck pela oportunidade e desejo-lhes muita inspiração em todo o belo trabalho que realizam. Muito obrigado por sua consideração. Porque na vida a gente quer se conhecer pra entre